Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora com a palavra. É isso aí, 15 minutinhos de devocional. 15 minutos meditando na palavra de Deus, te desafiando a uma vida de oração. 15 minutos de palavra devocional, 15 minutos de oração, de clamor, intercessão, 15 minutos de louvor e 15 minutos de ações de graça. William Wilberforce disse: suspeito que tenha destinado pouco tempo para os exercícios religiosos como a uma devoção individual, a meditação religiosa, a leitura das escrituras e etc. Consequentemente, estou pobre, frio e endurecido. Deus talvez me fizesse mais próspero nas coisas espirituais se eu fosse mais diligente no uso dos meios da graça. Eu deveria destinar mais tempo, digamos 2 horas ou 1h30, ao exercício religioso diário e ver se, ao fazer isso, não possa preservar uma disposição de espírito mais habitualmente devocional, um senso mais vivo das coisas que não se veem, um amor mais ardente por Deus, mais fome e sede de justiça, um coração menos propenso a ser manchado por cuidados do mundo, projetos, paixões, preocupações e um anseio real e sincero pelo céu, seus prazeres e sua pureza. Os homens deviam orar sempre e nunca desanimar, conforme o conselho de Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 1. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que não apenas queria imprimir em seus seguidores a urgência e a importância da oração, mas que também lhes deu um exemplo que eles demoraram a imitar. A palavra sempre fala por si mesma. A oração não é uma função sem sentido ou um dever a ser imposto aos ocupados, nem ao cansaço do final do dia, e não estamos obedecendo à ordem de nosso Senhor quando nos contentamos com os poucos minutos ajoelhados na correria da manhã e nem tarde da noite, quando nossas faculdades, cansadas com as tarefas do dia, pedem descanso. Deus está sempre ao nosso alcance, isso é verdade. Seus ouvidos estão sempre atentos ao clamor de um filho, mas nunca poderemos conhecê-lo se usarmos a oração como usamos o telefone, para umas poucas palavras em uma conversa apressada. Intimidade exige desenvolvimento, constância. Nunca poderemos conhecer a Deus como Ele é, e nunca conheceremos Deus como é nosso privilégio conhecê-lo por meio de breves, fragmentadas e refletidas repetições de intercessões que são pedidos por favores pessoais e nada mais. Essa não é uma forma de entrarmos em comunhão com o reino do Rei do Céu. O objetivo da oração é o ouvido de Deus, um objetivo que só pode ser alcançado quando se espera pacientemente, porém com constância, perseverança, incessantemente por Ele, em que derramamos nosso coração perante Ele e permitimos que Ele fale conosco. Somente agindo assim podemos esperar conhecê-lo e, à medida que o conhecemos melhor, passaremos mais tempo em sua presença, e essa presença será um deleite constante e crescente. Sempre não quer dizer que devemos negligenciar os deveres cotidianos da vida. O que significa é que a alma que entrou em íntima comunhão com Deus no silêncio do quarto de oração nunca está distante do contato com o Pai. O coração está sempre se dirigindo a Ele em comunhão amorosa, e no momento em que a mente é liberada da tarefa em que está envolvida, ela retorna naturalmente a Deus como o passarinho retorna ao ninho. Que bela concepção de oração receberemos se a considerarmos por essa perspectiva, se a vemos como uma comunhão constante, uma audiência interminável com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador, o Pai de todas as ciências. Então, a oração perde qualquer vestígio de temor que possa ter possuído.
Não mais a consideramos um dever que deve ser realizado, mas, pelo contrário, um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre está revelando alguma beleza nova. Assim, quando abrimos os olhos pela manhã, nosso pensamento instantaneamente eleva-se em direção ao céu. Para muitos cristãos, as horas da manhã são as mais preciosas do dia, porque proporcionam oportunidade para a sagrada comunhão que concede o dom e, na verdade, fornece o tom para as atividades do dia. E que melhor instrução pode haver para a incessante glória e maravilha de um novo dia do que passá-lo sozinho com Deus? Disse que o Sr. Moody, num período em que não havia outro lugar disponível, guardava sua vigília matinal no depósito de carvão, derramando o coração diante de Deus e desfrutando em sua preciosa Bíblia de um verdadeiro farto banquete. Isaías capítulo 25, verso 6. Eu gostaria de ler esse texto com você. 25, 6. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Que coisa linda! George Miller também combinava estudo bíblico com oração nas silenciosas horas da manhã. Em determinada época, era sua prática pela manhã entregar-se à oração e depois de vestir-se. Depois, seu plano sofreu uma mudança, em suas próprias palavras. Vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era entregar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim meu coração fosse confortado, encorajado, advertido, reprovado, instruído, e que assim, por meio da palavra de Deus, enquanto eu medito nela, meu coração possa ser levado a experimentar uma comunhão com o Senhor. Portanto, comecei a meditar no Novo Testamento logo cedo pela manhã. A primeira coisa que fazia depois de pedir em poucas palavras a bênção do Senhor sobre a sua preciosa palavra, era começar a meditar na palavra de Deus, procurando em todos os versículos receber a bênção que havia. Não por causa do ministério público da palavra, não para pregar sobre o que havia meditado, mas para obter alimento para minha própria alma. O resultado, quase invariavelmente, era que, depois de poucos minutos, minha alma era conduzida à confissão, ou à gratidão, ou intercessão, ou à súplica. De modo que, embora não me entregasse à oração, mas à meditação, tudo se voltava quase imediatamente, mais ou menos, para a oração. O estudo da palavra e a oração andam juntos. Quando um deles é verdadeiramente praticado, o outro certamente estará vinculado. Contudo, não oramos sempre. Esse é o problema com tantos de nós. Precisamos orar muito mais e por muito mais tempo do que fazemos. Robert Murray e McCheyne, dotado e devoto, de quem se dizia: fosse visto como filho, irmão, amigo ou pastor, ele era a demonstração mais impecável e atraente do verdadeiro cristão que já se vira personificado em um ser vivente. Sabia o que era passar muito tempo ajoelhado e ele nunca cansava de insistir com os outros sobre a alegria e o santo valor da intercessão, dizendo: os filhos de Deus devem orar. Eles deveriam clamar a Ele dia e noite. Deus ouve cada um dos clamores nas horas agitadas do dia ou nas solitárias vigílias da noite. De todas as formas, pela pregação, pela exortação, quando presente e por cartas, quando estava ausente, McCheyne enfatizava o dever da oração, insistente e incessante oração. Em seu diário encontra-se essa declaração: pela manhã eu estava ocupando, preparando a mente, depois o coração.
Esse tem sido frequentemente meu erro, e sempre senti o mal que isso causa, especialmente na oração. Reforma-me, portanto, ó Senhor. Enquanto viajava para a Terra Santa, ele escreveu: muito da nossa segurança se deve às orações do meu povo. Se o véu do mecanismo do mundo fosse erguido, quanto descobriríamos que é feito em resposta às orações dos filhos de Deus? Em uma pregação comum, disse ao pregador: entregue-se à oração e ao ministério da palavra. Se você não orar, Deus provavelmente o porá de lado no ministério, como ele fez comigo, para ensiná-lo a orar. Lembre-se da máxima de Lutero: orar bem e estudar bastante. Receba seus textos de Deus, seus pensamentos, suas palavras, carregue os nomes do pequeno rebanho no peito, semelhantemente a um sumo sacerdote com o peitoral das 12 tribos. Lute pelos não convertidos. Lutero passava suas últimas 3 horas em oração. Que o Senhor possa te despertar para essa tão importante responsabilidade de orar em todo tempo e nunca desfalecer, de clamar ao Senhor a cada dia, por cada pessoa, por cada vida, clamar ao Senhor por cada decisão, cada projeto, que Deus possa te desafiar a viver uma vida de oração. Pai de amor e Deus bendito, perdoa, Senhor, a nossa negligência na oração. Ensina-nos a orar como convém. Espírito Santo de Deus, dirige-nos nessa vida de oração, nessa prática diária de oração, que possamos levar tudo diante de Ti em oração, nossas conquistas, nossos desafios, nossa vida, nossa agenda diária, Senhor. Senhor, capacita-nos a orar como convém. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas para orarmos em todo o tempo, para clamarmos, para intercedermos pela vida do próximo, para clamarmos assim como Teu Filho nos desafiou. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a tua seara. Dá-nos entendimento, Senhor, na tua palavra. Dá-nos a revelação, que possamos nos alinhar com esse tempo e possamos, ó Pai, desvendar os segredos e os mistérios que o Senhor tem para conosco. Abre a nossa visão espiritual, abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual, dá-nos sabedoria, como viver nesses dias. Não nos deixes enganados, meu Pai, e desperta a tua igreja. Rogamos por cada líder, cada pastor, rogamos por cada departamento, pelos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, pelos casais, ó Pai, pelos ministros, meu Pai. Vai repreendendo toda a fúria do adversário, todo levante contra as autoridades, vai repreendendo, Senhor, toda divisão, toda destruição que tem assolado lares, famílias, casas, ministérios, Senhor. Desperta o teu povo para este tempo, Senhor, e aviva-nos na tua vontade. Manifesta a tua glória, o teu poder, que a cada dia possamos mergulhar mais fundo, que a cada dia possamos conhecer os segredos e os mistérios da tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva-nos e desperta-nos. É a nossa oração nesse dia, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Faz um propósito, faz uma agenda de oração, coloque ali os seus pedidos de oração, clame ao Senhor um por um. Não esquece de mim, ore por mim também, e que Deus te abençoe poderosamente. Essas devocionais nós estamos extraindo desse livro Propósito na Oração, de Eduardo Mackenzie Bonds, da editora Vida. Um dos 9 livros que ele escreve sobre oração. Vale a pena você ler a coleção toda, mas não só ler, colocar em prática a sua vida de oração. Você encontra todas as nossas devocionais no Facebook, www.facebook.com/Rede Global de Intercessão. Rede Global de Intercessão. E também você encontra no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com. Se você não se inscreveu lá ainda, inscreva-se lá e acompanhe não só nossas devocionais de oração, como também os nossos boletins da semana. Que Deus te abençoe poderosamente. Visita nosso canal do youtube.com/torreforte. Clique em vídeos, você tem acesso a todos. Posta aqui os seus pedidos de oração e também dá os seus testemunhos do que Deus tem feito dessa perseverança na campanha de oração. Orai sem cessar. Que Deus te abençoe
poderosamente no nome de Jesus e até a próxima.